Bom dia, abençoada e abençoado do Senhor. Um dia maravilhoso para você, para sua família, para os seus filhos. Tá? Que as bênçãos de Deus estejam no seu lar. Diga, eu recebo. Minha querida e meu querido, logo cedinho para você começar o seu dia com Deus, né? Vamos ler um pedacinho da Bíblia. Tá? Nós estamos no capítulo 30 do livro de Números, né? E assim diz o Senhor: as promessas e os juramentos. Moisés disse aos chefes das famílias dos filhos de Deus o seguinte: o que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar, ou que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tem prometido. Por exemplo, irmãos, quando a pessoa fala assim para Deus: Senhor, se o Senhor me ajudar nisso, não é? Eu vou fazer um jejum ao Senhor. Moisés está falando, essa pessoa tem que cumprir o que ela prometeu, o voto dela, né? Quando uma moça que estiver namorando na casa do pai prometer dar alguma coisa a Deus, ou jurar que fará ou deixará de fazer, então ela deverá cumprir o voto que prometeu a Deus, não é? Se o pai dela, né, da moça, proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir. Por quê? Porque o pai viu que talvez ela não conseguisse cumprir alguma coisa. Então, o que é que Deus está falando aqui? Tudo que a pessoa cumprir, ela prometer a Deus, ela deverá pensar antes, não é? Olha, vou fazer isso. A pessoa promete a Deus: vou parar de fumar. Ela tem que cumprir o voto dela a Deus. Ela pede ajuda a Deus e para de fumar. Então, o que a Bíblia está falando, em todos os casos, é melhor não prometer a Deus do que prometer e não cumprir. Você entende? Então, você pede ajuda de Deus e você cumpre o seu voto com Deus. Tanto pessoas, o marido, a esposa, né? A esposa, o esposo tem que pensar o que vai prometer a Deus, porque às vezes o que ele vai prometer depende da casa deles, dos dois, não é? Eu tenho um amigo, um conhecido, que uma vez ele falou para mim que ele brigou muito com a esposa dele, né? Porque ele prometeu trabalhar um mês em outra cidade, né? Na igreja, num lugar. E a esposa dele não queria que ele ficasse um mês longe de casa. Isso deu problema. Foi um voto que ele prometeu a Deus. Então, a pessoa, o marido, sabe que quando ele se casa, os dois é uma só carne. Então, o que ele for prometer, se depender da esposa, tem que conversar. Se a esposa for prometer e depender do marido, tem que conversar. Não é? E ele fala aqui assim, ó, Deus fala: o marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento da esposa. A esposa também. Se no dia seguinte o marido não disser nada a respeito do assunto, então a esposa deverá cumprir o que prometeu. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada quando a esposa falou para ele, tá? São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito de promessas feitas, né, e juramentos. Então, o que Deus está falando aqui? Principalmente nos casais. Os votos dos casais, se não depender do outro, tudo bem. Se for uma coisa simples, tudo bem. Mas depender do outro tem que ser em consenso com o casal. Tá bom? E tudo que você for prometer a Deus, né? Não é algo de brincadeira. Ah, vou prometer a Deus, não vou cumprir. Não é assim.
Quando a gente promete algo a Deus, a gente tem que cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, escreva aqui embaixo. Escreva. Sempre. Tá? Escreva assim. Os meus votos a Deus, eu vou cumprir. Escreva, os meus votos a Deus, eu vou cumprir. Tá bom? Escreva sempre. Os meus votos a Deus, eu vou cumprir. Agora, você vai escrever e pensar. Sempre no voto que você vai fazer. É isso que Deus está falando. Ele não obriga ninguém a cumprir o voto, né? Ele fala para a pessoa pensar. Tá bom, minha querida, meu querido? Você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal para ler a Bíblia junto com a gente e para fazer o devocional, receber oração todo dia. Então aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, é gratuito, não paga nada. Aperte, clique no sininho do lado e na palavra todas, tá? Vamos orar, eu vou orar por você e por sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, Deus, eu, a tua filha, o teu filho, estamos orando, estamos fazendo um devocional de adoração ao Senhor. Meu Deus, nos ajude a pensar nos votos, nos ajude a cumprir os votos, meu Pai. Tua filha e o teu filho que estão aqui são homens e mulheres de Deus, chefes de família, meu Pai, que estão sempre aqui, orando, cumprindo os votos deles. Abençoa por demais, Deus querido, a casa, o lar, a família. Meu Deus, que os votos deles sempre estejam de acordo com o esposo, com a esposa, né? Que os teus filhos, meu Pai, pensem, façam votos inteligentes ao Senhor e sempre estejam na tua presença, cumprindo os votos, em nome de Jesus. Meu Pai querido, abençoa o dia da tua filha, abençoa o dia do teu filho, que seja um dia de vitória para eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Proteja os filhos, proteja os netos, proteja o lar deles. Amém. Glórias a Deus. Minha querida, meu querido, às 6 da tarde eu estou aqui para orar junto com você, ou a hora que Deus preparar, tá bom? Você sabe que, devido aos compromissos, eu estou, né, muitas vezes fazendo orações em outros horários, colocando, mas é só você acompanhar. Eu estou sempre aqui orando com você. Às vezes não dá para fazer na hora, eu faço um pouco depois, ou faço antes, mas estou aqui todos os dias orando com você, tá bom? Um grande abraço, beijo grande no seu coração. Tenha um dia abençoado, dia de vitória com Deus, tá? Lembra sempre que Deus abençoe muito você, você tem a grandeza de Deus dentro de você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.